Bem-vindos à JTV. Da cura da medicina, a cura que é plena, porque quando ela te curar, jamais volta a ficar doente. Portanto, queremos também saudar a todos os aniversariantes do dia, dizer que o Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar. Falamos mais anos de vida, vivam-os com muita intensidade, com muito temor do Senhor e com amor ao próximo, porque este é o mandamento que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Devemos amar o nosso próximo como nos amamos a nós mesmos, e também devemos saber que é impossível amar a Deus se tu não amas o teu próximo que consegues ver. Queremos também saudar a todas as famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. A verdade, a dor pode ser tremenda, pode ser maior, mas em tudo dai graça, é o que a palavra de Deus diz. Nas infelicidades, na alegria, na felicidade, vamos dar graças a Deus, com dor ou não. Nosso dever é dar graças a Deus, e a Bíblia também vai dizendo: tudo que tem fôlego deve louvar a Deus. Portanto, você tem fôlego, ainda que esteja a passar pela dor, louve a Deus. Muito bem, nós queremos saudar toda a nossa produção e realização aqui. Falamos mesmo dos nossos realizadores que estão lá na Regi, né? A realizar o nosso programa, a dizer que o Senhor possa abençoar. Eu não vi, não passei por lá hoje para ver quem está lá, mas acredito que seja Manueltino. Então, Deus abençoe ali. Queremos também saudar a nossa querida Lisandra, que hoje passou por aqui, a preta, linda e abençoada, dizer que Deus possa abençoar. Ela é a nossa produtora. E no câmera estamos hoje com o irmão Elídio, outro irmão muito bonito aqui, acho que é Silas, é isso? Irmão Carlos, que Deus possa abençoar a todos eles, em nome de Jesus. Então, orem por esses nomes, eles que estão a fazer com que as coisas possam acontecer. Conseguimos chegar aí com essa nossa imagem bonita, perfeita, porque é quem opera aqui na câmera. Falamos mesmo do irmão Lídio, irmão Carlos. Então, vamos orar por toda a realização, a produção da JTV, para que Deus possa capacitar mais, Deus possa levantar mais homens e mulheres preparados para levar o Evangelho, a palavra de Deus, além fronteiras. Ok, nós queremos... Ainda bem, já íamos esquecer de uma pessoa muito especial também. Falamos mesmo da nossa querida Mana Amélia Lixuxa, a nossa querida apresentadora amada aqui, que não se encontra cá presente hoje, mas ela está bem, portanto, saudamos também a ela, em nome de Jesus e com a paz do Cristo. Te amamos e que Deus possa abençoar rica e poderosamente. Ok, amado internauta, aqui já vai o nosso pedido de sempre. Partilhe o link para que mais gente possa acompanhar este programa, para que mais gente possa ser abençoado com esta aula de hoje. Mais gente possa ser abençoada, né? Com esta aula de hoje, que será uma aula de sapiência, uma aula abençoadora e abençoada. Portanto, ligue para familiares,
aquele casal que tu sabes que está por um fio só, estão a pensar em se separar, estão a pensar em cometer suicídio, estão a pensar em desistir da vida, em desistir dos dois. Ligue para eles, diga: hoje o Vidas em Cristo decidiu falar mesmo do assunto casamento, decidiu entrar na vida amorosa, não é? Na vida sentimental, porque o nosso tema de hoje baseia-se nisso mesmo. Falamos aqui, ou iremos falar do casamento e divórcio à luz da Bíblia. Casamento e divórcio à luz da Bíblia. O que é que a Bíblia diz? O que é que Deus acha acerca do casamento? O que é casamento? O que é divórcio? Deve acontecer divórcio na Bíblia? Muitos dizem que não. Se quiser divorciar, é só morrer. Ou se quiser se separar, é só morrer. Não há divórcio. Ok, está aqui o homem de Deus. Ele vai nos ensinar. Ele vai dizer se é verdade ou não que Deus não aprova o divórcio. Portanto, o homem de Deus está aqui para falar do casamento e divórcio, não é? À luz da Bíblia. O que é que a Bíblia acha disso? Não é? Então fique aí ligado, cora, vá pegar o seu bloco de notas, porque o homem de Deus vai aqui citar alguns pontos que eu acredito que serão importantes e pertinentes para a sua vida, porque eu, quando começar a falar, fala, então me deixem fazer a introdução à vontade, porque eu sei que não vou apanhar pão depois. Então vão pegar o vosso bloco de notas, as vossas canetas, liguem para os familiares, chame toda a pessoa adulta, até aquela pessoa que está bem no seu relacionamento, chame, porque precisamos aprender mais para continuarmos a apimentarmos ali, não é? O casamento, tudo devemos fazer com excelência, com amor, com sacrifício, para que as coisas possam sair conforme devem ser. Ok, eu vou querer agora para saudar o homem de Deus. Falamos mesmo do nosso querido e amado reverendo J.C. Maloa, ele que é o homem que o Senhor escolheu e separou para que venha nos falar hoje do casamento e divórcio à luz da Bíblia. Reverendo, muito obrigado pela presença, pela tua disponibilidade. Obrigado também por ter aceito este tema, que na verdade mexe com todo mundo. E pode ficar à vontade para saudar lá do lado de casa. E em seguida, para nos dar aquilo que é a definição do casamento, do divórcio, o que a Bíblia fala acerca dessas coisas. Muita paz a todos. É sempre um privilégio estar aqui na Escola de Teologia da JTV, Vidas em Cristo. Quero cumprimentar a todos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e suplicar a Ele para que possa nos ajudar, que possa ser Ele realmente aqui a usar-me. E também aproveitar, também saudar aos membros da Igreja Discípulos de Todas as Nações no bairro Patrício Lumumba, que estão a acompanhar o programa, igreja da qual eu estou a liderar, e também os membros da COLEM, Convenção dos Líderes Eclesiásticos de Moçambique, da qual sou secretário-geral, e todos os homens de Deus e aqueles que amam o Senhor, a todos os casados, noivos, namorados, aqueles que pretendem também seguir este caminho a dois e que estão ligados aí à JTV. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós e que tenhamos um grande tempo aqui. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus que a paz do Senhor esteja aí convosco. Esta é a saudação mesmo do nosso querido e reverendo J.C. Maloa. Portanto, reverendo, falar do casamento, o que é que a Bíblia fala, o que é que a Bíblia diz, como é que a Bíblia define o casamento, antes mesmo de começarmos a navegar naquele que é o nosso tema, o desenvolvimento do mesmo. É um tema muito complexo, da qual eu não gosto muito até de falar. Eu vou confessar aqui que não é um tema que eu gosto muito de abordar, porque por vezes há em que assuntos muito complexos, quando a gente vai abordar, podem ferir e ferem suscetibilidades, e não porque eu tenho problemas em ferir suscetibilidades, não é por isso, né? Mas as convicções às vezes individuais em relação a alguns assuntos são muito profundas. Que quando a gente aborda determinados assuntos, a gente por vezes sente que está a tirar água sobre um balde furado. E o assunto casamento, o assunto divórcio, é daqueles assuntos dos assuntos menos consensuais a nível dos cristãos, né? A nível da igreja.
e assuntos destes não é fácil a gente tratá-los assim com muita liberdade, não diria liberdade, mas assim com muito gozo. E uma das coisas que faz com que a gente não tenha muito gozo em tratar do assunto também é porque é um assunto que em qualquer momento pode afetar a qualquer um de nós. O fato de nós sermos homens de Deus não significa que nós estamos livres dos problemas conjugais, dos relacionamentos. Portanto, estamos todos sobre ataque nesta área, e principalmente as pessoas que desenvolvem ministério, que estão na igreja. Nós aprendemos através da própria Sagrada Escritura que quando o diabo quis tentar o primeiro casamento, ele fez-lo sem muito constrangimento. Então não mudou até hoje. Um homem de Deus pode ser atacado no seu casamento, ele mesmo, a sua esposa pode ser atacado, e temos casos desses, né, em que pastores, homens de Deus, acabam se divorciando, têm problemas nos seus relacionamentos, e talvez por isso também seja um dos tópicos muito menos debatidos e conversados, além do fato de muitos de nós ter um passado. Nós não nascemos, uma boa parte de nós, aliás, nós não nascemos pastores, não é? E uma boa parte de nós também não vem, não tem um crescimento na fé de eternidade. Não nascemos dentro da igreja, fomos convertidos depois de ter cometido muitos erros, né? Então, posto isto, queria apenas, talvez, dar a entender o pessoal aí em casa que nos assiste, que de fato é um tema muito complexo, que precisa ser abordado com muita seriedade, para que possamos restaurar vidas, possamos ter uma visão nuclear sobre o que Deus pretende nesse assunto. Ademais, nós recebemos também dentro das nossas congregações pessoas que vêm com estes problemas, ou que casaram, outrora divorciaram, já estão no segundo, terceiro casamento, ou que pretendem se casar, mas que já foram casadas anteriormente. Então, tudo isto faz com que a gente seja muito ponderado e busquemos muito inspiração divina para tratar cada caso de forma separada. Okay? Portanto, casamento é a união entre um homem e uma mulher. Okay? É importante frisar isso, porque algumas igrejas agora têm aberto espaço para que haja casamentos homoafetivos, né? Homem, mulher, mulher. A Bíblia não abre espaço para isso. Portanto, casamento é uma união consagrada por Deus, portanto é um pacto consagrado por Deus entre um homem e uma mulher, com o objetivo de procriar, multiplicar. E é por isso também que não pode ser entre homem, mulher, mulher, né? Porque o objetivo de casamento tem este aspecto da multiplicação, né? Se nós tivermos tempo, vamos entrar para a Sagrada Escrituras. Bom, o tema tem... nós podemos pegar este tema de duas maneiras. Nós podemos começar do Gênesis e puxarmos o tema para os dias de hoje. Como podemos começar dos dias de hoje e retrocedermos, irmos lá para o Antigo Testamento. Pela experiência que eu tenho com este programa, quando tento puxar um assunto lá de trás, o tempo acaba e não trato os assuntos no nosso momento, na nossa dispensação, naquilo em que nós estamos nos dias de hoje. Então fica assim alguns questionamentos. Por isso eu iria sugerir, a não ser que tenha uma sugestão contrária, que começássemos a tratar de frente para trás, né? Começamos a tratar de frente para trás, e assim nós podemos talvez tocar logo nos assuntos mais sensíveis que preocupam as pessoas aí em casa, que Deus possa nos ajudar, ok?
Então, vamos lá a isso. Nós temos como um princípio básico do casamento, já estou a começar do Novo Testamento, depois eu vou lá tratar assuntos do Adão, lá no Antigo, em Gênesis, né? Que é onde de fato o casamento ele começa e ele é consagrado. Mas vamos lá. Eu estava aqui dizendo que a base de um casamento tem que ser o amor, né? Portanto, são duas pessoas que se encontram e que nutrem um sentimento mútuo, portanto há amor ali, e esse amor lhes leva a um compromisso. E esse compromisso ele precisa de ser plenamente manifesto por ambas as partes, pelo homem e pela mulher que decidiram juntarem-se e avançarem-se neste ritual da qual nós chamamos de casamento. Então, se nós dissermos que a base do casamento é o amor, o princípio bíblico do amor está no livro de 1 Coríntios capítulo 13. Não é? E dentre várias coisas, dentre vários aspectos que a Bíblia diz ali, por exemplo, a Bíblia vai dizendo, olha, ainda que eu leve um membro meu e coloque no fogo, se não tiver amor, nada me serve, não é? E depois ele vai dizer, o amor é paciente, né? É benigno, é bondoso, o amor ele vai dando várias características sobre o que o amor é, não é? E no versículo 7 ele diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Okay? Então, quando duas pessoas se encontram e elas dizem que se amam, então estamos a partir do princípio que estas pessoas estão prontas para sofrerem tudo, suportarem tudo e esperarem tudo, terem a fé de que realmente aquilo que eles pretendem com aquele relacionamento vai de facto acontecer. Então, o grande problema que nós temos nos dias de hoje é que as pessoas entram para este compromisso sem de facto perceberem o que é o amor, qual é a expectativa em termos de amor, e estou a falar de amor bíblico. E quando a Bíblia fala de amor no livro de Coríntios 13, contrariamente ao que muita gente pensa, não está-se a falar ali de um amor da parte de Cristo, um amor cristocêntrico, um amor divino, não. O que está escrito ali era para o homem mesmo, portanto o padrão, o espetável de Deus em relação ao homem no que tange ao amor é o que está escrito no capítulo 13, até porque um capítulo antes e um capítulo depois, Deus está a tratar assuntos que têm a ver com dons, né? Então ele está a falar de atributos que espera de um homem de Deus, de alguém que ama Deus, que tem um relacionamento com Deus, quando o quesito é o amor, e coloca o amor como a maior plenitude de alcance, né? De todas as coisas que nós podemos encontrar, o amor é a maior de todas, né? E o amor, da forma como Deus coloca, ele transcende, portanto, em todas as dimensões, o amor ele sempre é válido, portanto, amor é amor no céu, na terra, embaixo da terra, a definição do amor vai ser a mesma, não muda a questão de amor em relação às várias dimensões espirituais em que podemos nos encontrar. Aí talvez eu falei alguma coisa que algumas pessoas não entenderam, mas é muito profundo e nem é o tema de hoje, mas eu só para elucidar um bocadinho, e até porque este tema vai também tratar um pouco disso, eu quero explicar a vocês aí em casa que nós não somos somente carne. Nós somos carne, mas também somos espírito, não é? Somos um espírito que vive dentro da carne. O nosso ser espiritual, ele se rege por parâmetros espirituais. E o nosso ser carnal, ele se rege por parâmetros carnais. O meu eu espiritual, né? O Maloa que está aqui espiritual, que se conecta com Deus espiritual, ele percebe as coisas divinas e transmite para o meu eu carnal. E este meu eu carnal absorve estas coisas e, vamos assim dizer, se eleva para questões espirituais. Então nos encontramos num padrão que chamamos de maturidade espiritual. A maturidade espiritual é quando a minha carne começa a perceber as coisas espirituais, coisa que não acontece se Deus não me revela, se Deus não fala comigo, se eu não tenho uma intimidade com Deus, né? Right. Então, se eu vou me casar com alguém, se eu decido me casar com alguém, não é somente o meu eu carnal que vai casar com aquela pessoa, mas é também o meu eu espiritual, né? O espírito do homem também irá entrar nesta aventura, neste casamento. Portanto,
a definição do amor é válida para o meu eu espiritual, assim como também é válida para o meu eu carnal. Temos que estar em sintonia em relação a isso. Então, o que é que Deus fala sobre... Eu vou misturar um bocadinho, talvez para uma questão de... Eu queria separar casamento e divórcio, mas acho que para uma questão até didática, eu vou tratar as duas coisas em simultâneo, assim fica uma conversa um bocadinho mais leve, menos chata, menos pesada para os que nos acompanham aí, né? É uma aula, mas queremos fazer com que seja uma coisa assim um bocadinho mais fluida. Então vou tratar os dois assuntos de forma intermitente. Malaquias, não sei se tem uma Bíblia aí para ler, Malaquias 2, versículo 16. Eu vou abrir aqui a minha, tenho aqui no tablet, eu vou fazer isso aí de forma muito rápida. Qual é a versão que eu vou usar aqui? Tenho muitas versões, deixa-me lá usar o King James. Vou usar King James. A Bíblia ela diz, em Malaquias capítulo 2, versículo 16, o seguinte, versículo 16, eu já estou lá, diz assim: pois eu odeio o divórcio e também odeio aquele que cobre as suas vestes de violência, afirma o Senhor dos Exércitos. Por isso, procedeis com sabedoria, não sejais infiéis. Alright? Então, nós encontramos aqui um princípio bíblico, né, colocado aqui através do profeta Malaquias, Deus dizendo que odeia o divórcio. Ok? E olha que eu estou a fazer um puxadinho de frente para trás, não é? Eu podia ter... começado lá do princípio para explicar isto, mas como estamos andando atrás para frente mesmo, estamos no bom caminho. Então a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, ok? Então o que acontece quando Deus diz que odeia alguma coisa e nós fazemos exatamente aquilo que Deus diz que odeia, nós passamos a ser apóstatas, ok? A apostasia é quando nós nos afastamos de um preceito divino, quando nós nos afastamos de uma palavra divina, quando nós deixamos de fazer alguma coisa que agrada a Deus, nós nos tornamos apóstatas, né? Nós rejeitamos aquela palavra. Okay? Então, a partir do momento em que Deus diz, eu odeio isto, é suposto que eu não faça aquilo, porque eu sei que estou a machucar alguém que tem uma intimidade, tem um relacionamento, e eu não quero magoar este ser que é o nosso Deus. Agora, a questão que as pessoas devem estar a fazer aí em casa é: por que Deus odeia o divórcio? Então vamos tentar explicar isso, né? E para tal, nós vamos para o livro de Efésios capítulo 5, ok? Efésios capítulo 5 é uma das escrituras muito profundas, que depois de Deus ter me revelado a profundidade disso, até porque a própria palavra de Deus diz que é um mistério que Deus fala aqui, mas abriu muitos olhos em relação a estas questões de casamento, de divórcio e de Deus odiar o divórcio. A Bíblia diz o seguinte, a partir do versículo 22, diz assim: esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Eu vou repetir o versículo 31. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Isto é que é o casamento. Depois 32 diz o seguinte: este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo
e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Esta escritura é muito profunda. Nós não vamos com essa escritura nós esgotaríamos o programa aqui. Mas tem aqui coisas muito importantes que é importante que as pessoas saibam. Começa por falar que as mulheres devem ser submissas, né? Como diz em outras versões, aqui diz respeitar, mas a palavra aí mesmo é submissa aos vossos maridos, né? Até porque está aqui, esposa, cada um de vós respeitar os vossos maridos por quanto sois submissas ao Senhor, né? Então tem que ser. A Bíblia pede a submissão das esposas porque é um problema que elas têm. Né? As mulheres têm problema de submissão e isto gera muitos conflitos nos relacionamentos. O homem fala, a mulher quer falar mais alto que o marido. O homem traz ali alguma direção e a mulher por simplesmente quer pegar no volante e levar a viatura para uma outra direção. Isto traz conflitos, né? Entre o homem e a mulher. Mas quando a Bíblia vai para o marido, ele também depois diz que os maridos têm que amar as esposas, porque também os homens têm dificuldades de amar, né? A nossa natureza humana também acaba prejudicando as nossas capacidades de amar, ok? E é por isto que na antiga aliança, e indo um pouco lá para trás, Moisés permitiu, ou melhor, Deus permitiu e Moisés chancelou o divórcio. E uma das razões de ter feito isso é precisamente por causa desta incapacidade do homem amar. Naquela altura, as mulheres não tinham muito espaço na sociedade. E elas ganhavam este espaço no casamento. Era no casamento que elas ganhavam alguns direitos, ok? Alguma consideração, algum espaço na sociedade. Mas, contudo, por causa mesmo da dureza do coração do homem, e nós vamos ver isso depois quando tratamos o assunto no livro de Mateus, quando vamos explicar o livro de Mateus, Moisés acabou concedendo ali a carta de divórcio. Quando nós lemos ali no livro de Malaquias, quando Deus fala que ele deu o divórcio, e uma das coisas que ele diz logo a seguir, fala de violência. Então, os homens, quando não estão satisfeitos no relacionamento, se tornam violentos, batem nas mulheres, né? Criam sevícias nas suas esposas. E é por isso que Deus diz que eu dei o divórcio e depois ele faz ali uma conjugação com a questão da violência. Ok? E é por isso que Moisés acabou sendo permissivo em relação a isto. No entanto, quando Paulo faz aqui esta analogia entre o casamento e vai fazendo essa explicação entre o papel da esposa e do marido, ele faz uma analogia do casamento com a igreja. Então aqui já começamos a perceber porque que Deus odeia o divórcio. O casamento é a manifestação física, e eu vou falar isso com muita calma porque eu quero que as pessoas percebam bem aí em casa. O casamento é a manifestação física do relacionamento que Cristo tem com a igreja. Ok? O relacionamento que Cristo tem com a igreja é um relacionamento, por assim dizer, meramente espiritual. Eu digo meramente, não quero dizer completamente, porque Cristo, antes mesmo de se relacionar com a igreja de forma física, porque Cristo veio e esteve aqui na terra, ok? Ele já se relacionou com a igreja antes mesmo da fundação do mundo. Portanto, Cristo, ele é o Cordeiro do mundo que tira o Cordeiro o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes da fundação do mundo. Isso está no livro do Apocalipse. Portanto, o que Apocalipse diz? Apocalipse diz que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Antes de Deus ter feito o mundo, Cristo já tinha morrido. Para entender? Então, Cristo morre numa outra dimensão antes mesmo de morrer na terra.
ok? Eu sei que isto é muito profundo, é muito complexo, mas eu quero tentar fazer com que vocês percebam o seguinte. Muitas das coisas que acontecem aqui na Terra são réplicas do que já aconteceu ou em outra dimensão ou no mundo celestial, ok? Nós somos, por assim dizer, vamos dizer, somos uma cópia, o mundo, a Terra em si, né? Ela é uma cópia mal feita, das coisas celestiais. Mal feita, assim. Somos uma cópia fajuta, vamos assim dizer. Ok? Mas pastor, qual é a base bíblica para isso? Quando Deus chama Moisés, ok? Leva Moisés para o topo do monte. Ele fica lá durante 40 dias. O que acontece lá? Deus diz para Moisés, olha, ele mostra várias coisas a Moisés, diz, olha, da mesma maneira, aquilo que você viu aqui, vai fazer uma réplica na terra. Então o tabernáculo era uma réplica de algo que Moisés viu aonde? No céu. As vestes sacerdotais eram uma réplica de que Moisés tinha visto nos céus. Okay? O tamanho do templo era uma réplica do que Moisés tinha visto nos céus. Okay? Então, para o reverendo segurar ali no seu fio de pensamento. Eu gostei muito dessa revelação. O céu, ou melhor a terra, é uma cópia mal feita do céu. Uau! Só Deus. Ok, nós vamos agora observarmos o nosso primeiríssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes, não sai daí, porque nós voltamos já já. Intervalo. O mês de outubro é em grande. Assista Bundesliga, Copa Itália, Brasileirão, Taça de Portugal e Campeonato Africano de Futebol de Praia. E tem mais! Acompanhe a estreia da grande telenovela do canal Novela P. Ama a tua mulher, no dia 18, às 19h50. Adquira já o teu kit completo por apenas 1.300 meticais. Ou recarrega a tua conta no pacote clássico por apenas 195 meticais semanal ou 550 meticais mensal. TMT, o mundo digital em sua casa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É desta forma que o programa Vidas em Cristo vai até a sua casa para trazer a verdade que liberta. Acompanhe de segunda a sexta-feira, das 18 às 19h30, aqui na JTV. Queremos saudar a todos que nos acompanham a este momento em nome do Senhor Jesus Cristo. A Deus toda honra e toda glória e todo louvor e adoração. Eu chamo Andrei Ngwani, o coordenador da Casa de Oração de Moçambique. Estamos trazendo um convite a todos os irmãos e também uma convocação nacional de oração. Todas as sextas-feiras, das 8 até as 9 horas, estamos aqui na JTV para levantarmos um altar de oração, para falarmos com o nosso Deus, para conversarmos com o nosso Deus a favor desta nação. Casa de Oração Moçambique, aqui na JTV. Graça e paz, eu sou o apóstolo Elton Sachai. Todos os sábados, quando forem 3h30 e domingos também, quando forem 18h30, eu entro na sua tela através do programa Momento Divino para podermos ter uma experiência sobrenatural com Deus aqui na JTV, canal 37, e em simultâneo com as páginas da Igreja Evangélica Tempo de Orações. O limite é Cristo. Não perca, até lá! Com licença, dá licença, Copeni. Vim fazer-te grande convite para este sábado com mais um programa dos verdadeiros Cancala Bruto. Muitas danças de competições que acontecem
na dança nibondo há divórcios. O tocador da trombeta tem essa responsabilidade de trazer dentro da dança o aspecto do mistério. Você não imagina se nós levarmos o Inhambaro ao carnaval, que impacto isso pode trazer? Às 16h30 aqui na JTV. Até lá, meu caro telespectador, fique atento, porque a coisa promete. Garanta eficácia na imagem e comunicação da sua empresa ou qualquer evento através da Filmar Produções. Trazemos para si uma variedade de serviços tais como transmissão de Zoom profissional, Facebook Live profissional, YouTube Live profissional, videoconferência profissional, tradução e interpretação de conferências, aluguer de equipamentos audiovisuais e muito mais. Contacte-nos através dos números 84 48 41 085 ou 87 79 29 049. Filmar Produções, por um serviço de qualidade e eficácia. Oh, Jesus Cristo, Deus seja louvado. É assim mesmo, quando nós estamos a meditar assim na palavra de Deus, acabamos ganhando algumas revelações e não conseguimos ver que já estamos no área de volta, mas foi bom. Assim pelo menos consegue ver que a Martina medita. O homem acredita vendo. Ok, nós estamos de volta já para este que é o segundo bloco do nosso programa. Então vamos voltar mesmo para o reverendo que ainda falava daquele assunto muito importante que tocou o meu coração. A cópia, ou melhor, a terra é a cópia do céu mal feita. Mas ele já havia explicado, só que aí onde terminamos, só queria mesmo lhe lembrar, caso tenha perdido o seu fio de pensamento. A você que acaba de chegar em casa, está a ver na sua TV ou na sua tela, é Vidas em Cristo, que já está a acontecer, que está no ar. Sim, a verdade, o programa está a acontecer, está sendo uma bênção, uma verdadeira bênção. Recebemos hoje nos nossos estúdios reverendo Jace Maloa, ele que vem falar do casamento e divórcio à luz da Bíblia. Então, fique atento, não permita com que o teu casamento seja terminado, porque ele já foi dizendo aqui no primeiro bloco que divórcio é algo abominável diante de Deus. Deus odeia, detesta, não aprova o divórcio de duas pessoas que se reuniram, que prometeram um ao outro que se separariam pela morte, não é? Diante de Deus e diante dos homens. Portanto, fica ligado, assista, não troque, não mude de canal, porque Deus permitiu com que estivesse já aí, porque é uma palavra para si. A Bíblia diz que Deus não reúne o seu povo em vão. Sempre que Ele faz, tem alguma coisa para dar. Deus abençoe. E vamos voltar mesmo ao reverendo. Amém? Vamos por aí mesmo onde tínhamos parado. Vou pedir para ler Colossenses 2, sem tirar aí o seu dedinho de Efésios capítulo 5, Colossenses 2, 16 a 17. Amém. Colossenses 2, 16, 17. Assim diz a palavra de Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Exatamente. Então, estas coisas, as festas, os casamentos, as festas judaicas e muitas outras coisas que nós vamos encontrar, que foram plasmadas por Deus, são eram sombras de aspectos, de coisas celestiais.
não é? Nós encontramos isso nessa escritura, encontramos também Hebreus capítulo 10, versículo 1, podemos encontrar também Hebreus 9, 23 a 24, que fala disso, e também Hebreus capítulo 8, versículo 5. São as escrituras que elas vão nos dando esse panorama. Mas então, nós estamos a falar do mistério que é o casamento, e eu estava a explicar que o casamento é a manifestação visível de algo espiritual que tem que ver com a relação entre Cristo e a igreja. Então, o que Paulo nos ensina ali? Ele diz assim, olha, que cada um de vós deve amar a vossa esposa como Cristo amou a sua igreja. Amém. E sacrificou-se por ela. Então, o que nós temos que ver é que quando nos casamos, a nossa posição física é de marido, amar e tudo mais, mas a nossa posição espiritual dentro do casamento é a de Cristo. O trabalho que nós fazemos no casamento para com a nossa esposa, né, deve refletir o trabalho que Cristo faz pela igreja. Então, o nosso mindset, a maneira como nós abordamos o casamento, como nós pensamos o casamento, não pode ser uma maneira física apenas. Nós não podemos pegar no casamento como algo que tem que satisfazer a mim. Eu não entro no casamento com o solo objetivo de ter uma companheira, de procriar, de ter alguém que vai se dormir comigo, ou que vai passear comigo. Não pode ser somente esse o objetivo, porque o casamento é muito mais do que isso. O casamento reflete, é uma forma profética, vamos assim dizer, uma forma profética de revelação do que Cristo faz com a igreja. A partir do momento em que eu me caso, eu me coloco como um sacerdote de Melquisedeque dentro do casamento. Então, tudo que eu faço dentro do casamento tem que refletir ações cristocêntricas. Posto isto, a pergunta que todos nós temos que fazer dentro do casamento é o que é que Cristo faria numa determinada posição, numa determinada situação? Ok? Uma mulher foi encontrada em pleno ato de adultério, né? Foi trazida para Cristo. Como é que Cristo agiu perante aquela mulher? É assim como eu tenho que agir, ok? Numa situação em que, por exemplo, eu encontro a minha mulher em adultério. Ok? Eu tenho que eu tenho que refletir Cristo naquele momento. Ok? E é por isso que a Bíblia coloca isto como algo misterioso, muito profundo, porque o fluir das bênçãos, escuta o que eu estou a falar, o fluir das bênçãos na vida de um homem são conquistadas em lugares celestiais. Amém. Efésios 1, versículo 3. As nossas bênçãos estão em lugares celestiais. Elas não estão aqui na terra. O que isso significa? Significa que antes de eu ser abençoado aqui na terra, eu preciso ser abençoado em lugares celestiais. Alguém pode estar a dizer que eu não estou entendendo muito bem o que este reverendo está a falar, né? A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 18 uma coisa muito interessante, talvez para explicar isto. Diz, tudo o que ligares na terra, algumas pessoas dizem, será ligado no céu. Mas não é essa a tradução fidedigna do que está sendo dito ali. O que Jesus quis dizer ali é, tudo que vocês ligarem na terra terá sido, essa é a tradução correta. Tudo que ligarem na terra terá sido ligado no céu. O que significa tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu? Significa que já foi ligado. O que nós fazemos aqui é chancelarmos as coisas que já foram carimbadas e aprovadas no céu. Ok? Então, é o mesmo. Essas são questões de tradução. Por exemplo, quando tu os Salmos, o Senhor é o meu pastor, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Essa é assim como a gente lê quando a tradução chega até nós em português. Mas a tradução fidedigna é: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é nada me faltará. Okay? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Que significa que ainda que eu esteja eu não tenha uma e outra coisa, eu não tenha dinheiro, não tenha saúde, não tenha qualquer que seja a coisa que você pode estar a pensar aí na sua casa, Deus não te faltará. É o que diz. Mas quando a gente vai fazendo uma leitura muito rápida, a gente diz: nada me faltará. Como quem diz: não vou ter falta de nada. Mas não é o que está ali dito no verdadeiro sentido da palavra. Portanto, o que a Bíblia vai nos explicando aqui? Diz assim: sendo assim, o marido deve amar a sua esposa, no versículo 28 de Efésios capítulo 5, né? O marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Então, o que Deus está dizendo aqui, está nos explicar? Jesus ama a igreja como quem ama o seu próprio corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, não é? Sendo a igreja o corpo de Cristo, o tratamento que Cristo dá à igreja deve refletir o tratamento que o marido deve dar à sua esposa. E este é o grande desafio. A questão ali que se coloca é: imagine só os erros que eu cometo como noiva de Cristo, como corpo de Cristo. Se Jesus Cristo, por causa dos meus erros, decidisse divorciar de mim. Tá vendo, né? A complexidade da coisa. Então, Cristo não se divorcia da sua igreja independentemente do problema, da situação, da circunstância em que a igreja se encontra. A igreja é problemática em muitos sentidos. E mesmo assim, o que a Bíblia diz? Diz que Jesus Cristo lava a igreja com o seu próprio sangue para apresentá-la a si mesmo. Né? Ele não lava para apresentar ninguém. A igreja não foi colocada para ser apresentada a Lúcifer, aos anjos, ao Deus Pai. Não. Cristo faz isso para apresentar a igreja a si mesmo. É por isso que ele depois vai tomar a igreja para si. Da mesma maneira, o marido deve tratar a sua esposa para apresentar a ela a si mesmo. Ok? Então, é esta analogia que Deus vai colocando em relação ao casamento. Então ele vai dizendo: pois ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Então o que Deus está a dizer aqui? Se você casa e a sua mulher é o seu corpo, né? Você não deu o seu próprio corpo. Imagine só, se o meu corpo faz uma coisa que eu não gosto, eu vou dizer: ok, cabeça, corpo, vai embora, já não te quero mais. Né? Eu morro. Então o que a Bíblia está a dizer aqui é que, da mesma maneira, não é? O casamento é isso. Quando um homem se coloca numa posição de eu vou me divorciar, ele está a cortar a sua própria cabeça. Ok? Então, o divórcio, ele acaba refletindo, de certa maneira, um certo suicídio. Não é? É um suicídio espiritual, porque nós quebramos um princípio espiritual estabelecido por Deus. Se Jesus não rejeita o corpo, não é expectável que nós rejeitemos as nossas repudiemos, né, como a Bíblia diz, as nossas mulheres. Então, o versículo 32 diz: este é um mistério grandioso. Então, tudo que eu estou aqui a falar é um mistério. Por que é mistério? Porque não é fácil de entender, é muito complexo, nós resistimos muito a isto, né? Mas ele diz no fim: cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. Por quê? Porque da mesma maneira como isto funciona do marido para a mulher, o que Deus espera de uma esposa é que ela olhe para o seu marido como a igreja olha para Cristo. Ok? Essa aqui é a expectativa, não outra. Portanto, há que ter ali muita reverência em relação ao seu marido, respeito, há que ter muita endurância, porque nós, como corpo de Cristo, nós não chegamos ao ponto de também dizer: agora eu já não quero mais saber de Cristo, já não quero mais saber de Deus, vou-me embora. Não tomamos essa decisão.
Então, para quem é espiritual e percebe essas coisas, ele não vai encontrar muitas margens de manobra aqui. Eu falo em termos de problemas, embora quando a gente vai fazendo assim algumas analogias práticas, e provavelmente nós vamos abrir as linhas hoje. Teremos linhas abertas? Acho que sim. Ok. Provavelmente aí algumas pessoas vão chegar e vão fazer uma perguntas como esta. Mas vamos lá. E se a mulher, por exemplo, ela chega e diz, eu já não quero, é a mulher que está a tomar, por exemplo, esta iniciativa, né? Eu já não quero mais este homem, eu vou largar este homem, e por aí. Então, como é que tomam? O que é que isto, então, implica? Então, aí nós vamos entrar para o 1 Coríntios capítulo 7. O 1 Coríntios capítulo 7 já trata este assunto. O que é que Coríntios 7 faz? Ele doutrina a igreja. Paulo estava doutrinando a igreja de Coríntios. Então, Paulo já vai tratar este assunto em 1 Coríntios capítulo 7, antes de alguém perguntar mesmo. Ok? Mas até aqui temos alguma pergunta ou podemos ir mesmo para Coríntios 7? Podemos continuar, ainda podemos. Está claro. Amém. Tudo. Então, Primeiras? Primeiro de Coríntios, capítulo 7. Capítulo 7. Amém. Posso ler? Pode começar mesmo do versículo 1. Vamos lá. Vamos navegar todo ele. Ler o capsário. Pode ler. Né? Respostas a perguntas acerca do casamento. 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. 3. O marido concede à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Ok, vamos parar aí. Amém. Então, só para não fugirmos muito, vamos explicar enquanto vamos descendo. Amém. Então, Paulo está dizendo aí que cada homem tenha a sua esposa, ok? Né? Então, o que estamos a falar aqui é, colocando isto aqui no preto e no branco, a Bíblia rejeita a poligamia. A Bíblia rejeita qualquer tipo de relacionamento poligâmico. Um homem tem a sua esposa, não suas esposas, né? E vice-versa. E este marido deve cumprir com seus deveres conjugais, né? Que são vários, a partir da própria coabitação, a proteção e todos os aspectos inerentes ao casamento. Continuando. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. 5. Não vos priveis um do outro, salvo também por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Ok, podemos parar um bocadinho aí. Então, o que a Bíblia está a dizer aqui? A Bíblia está a explicar que aquilo que já estávamos aqui a falar, que a partir do momento que o homem casa, ele deixa de ter autoridade sobre o seu corpo e vice-versa, não é? Ok? Versículo 8. Amém. Versículo 8. Depois vou colocar uma questão aqui acerca do versículo 5. Versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: e aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abraçado. Ok, então está aqui outro princípio muito importante. Vai dizendo, olha, os que são solteiros, melhor seria que ficassem como Paulo, continuassem solteiros com toda a liberdade para fazer o ministério, viajarem no momento que querem, jejuarem quando querem, sem ter que pedir permissão a ninguém. Mas, se estiverem se abrasando, melhor casar, ok? Melhor casar do que cometer pecado e viver em paixões. Continuando. Amém. 10.
Continua a palavra de Deus. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Agora já estamos a entrar em assuntos. Aqui estamos a doutrinar, né? O Paulo foi doutrinador da igreja, portanto ele, depois do debate todo sobre casamento, né? Vamos assim dizer, Paulo é aquele que depois traz aquilo que é o parâmetro bíblico em relação ao assunto. Portanto, vamos lá, por assim dizer, a última palavra, não é? Através das suas cartas doutrinárias. O que Paulo está a dizer aqui no 10 e 11? Aos casados, não eu, mas Deus. E aqui é muito importante fazer um ponto e vírgula. Algumas pessoas contestam um bocadinho a questão do doutrinamento das cartas paulinas. Algumas pessoas perguntam, mas eu não concordo com Paulo, era mais um apóstolo, ele escreveu, não tem inspiração divina. Ponto e vírgula, não é bem assim. Eu quero que vocês entendam aí que Paulo, grande coisa, grande parte, ou quase tudo, para não dizer tudo, mas vou dizer tudo mesmo, tudo aquilo que Paulo escreveu às igrejas, ele não recebeu dele mesmo, não foi algo que ele escreveu porque quis escrever. Paulo, ele foi levado a uma outra dimensão espiritual, da qual ele foi ensinado. Ok? Para muita gente aí em casa, isso é algo muito misterioso, não entendem das coisas espirituais. Mas nós, os homens de Deus, a um certo nível de intimidade espiritual, nós temos visitações, nós temos encontros com Deus, temos conversas com Deus, ok? Em que coisas nos são reveladas, ok? E Paulo é uma das pessoas, foi um dos homens de Deus que fluía nesse nível espiritual de coisas, ok? Certa vez ele diz que eu fui levado, não sei se em carne ou em espírito, e me foi mostrada coisas que não são possíveis de descrever com palavras humanas, coisas inefáveis, ok? Então é muito importante entender isto. É por isso que Paulo, quando ele trata, por exemplo, alguns assuntos aqui, como no caso de Coríntios, em que tinha muita gente também letrada, com muito conhecimento, ele faz esta ênfase. Ele diz, não eu, mas o Senhor, que é para explicar que o que ele está a dizer não é algo da sua opinião, mas é algo que Deus passou a ele para que pudesse doutrinar a igreja. E o que ele está a dizer aqui? Ele diz o seguinte, a esposa não se separe do marido. Se porém ela se separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. O que está a dizer em outras palavras? Pastor, eu estou cansado do meu marido. O meu marido é um bêbado, o meu marido me bate, ele chega em casa com marcas de mulheres, ele vem para aqui com chupões, no WhatsApp dele eu já encontrei vídeos pornográficos com outras mulheres, ele vai me dar doenças, este meu marido vai me matar, vai me trazer doenças para casa, já não quero mais meu marido. Não é? Ok, tudo bem, minha filha. Já não quer mais seu marido? Tudo bem. A Bíblia diz que pode se separar. Ok? A Bíblia autoriza a separar. Nós vamos ler um pouco mais embaixo, por quê? Mas a explicação que Paulo deu diz que para não viver sob escravidão. Né? Então, Deus não quer que você viva uma vida infeliz. Né? Então, separa. Só que, o que ela diz? Diz que, se porém ela se separar, que não se case. Portanto, ela se separa e fica no seu canto. Vai ficar fazendo o quê? Orando, jejuando, suplicando a Deus para mudar o seu marido, tendo tempos com o pastor, trabalhando para Deus, na expectativa que Deus trabalhe o coração do seu marido. Ok? E que o marido, por sua vez, não se divorcie da sua esposa. Por que o marido não se deve se divorciar da sua esposa? Porque Deus odeia
o divórcio, pelos motivos que eu já expliquei e por outros mais que vou explicar mais adiante, se Deus nos permitir. Continua. 12. Aos mais digo eu, não o Senhor, se alguém ira, ok? Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consiste em morar com ele, não a abandone. 13. E a mulher que tem marido incrédulo e este consiste em viver com ele, com ela, não deixe o marido. 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Então, aí o que é que Paulo está a explicar? Ele está a dizer o seguinte, olha, essa pessoa já está casada e recebeu um chamado divino. Ela recebe um chamado divino e ela se converte, mas o seu marido não se converte. E aí, pastor, como é que eu faço? Tenho que me separar do meu marido? Não se separa dele. Permaneça no relacionamento. Se ele não tem nenhum problema com que a tua vida espiritual avance, permanece no casamento, né? Porque o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã. O que Deus está a dizer é que a partir do momento em que você se torna cristã, não é? A bênção na sua casa flui através de você. Os seus maridos os seus filhos são abençoados. Amém. Todas as coisas e outras coisas são abençoados. Os filhos não são impuros, mas são santificados. E se o incrédulo decidir separar-se, né? No caso dele dizer, não, eu quero separar-se, né? Então, as circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão ou à escravidão. Pois Deus nos chamou, isso é versículo 15. Lemos 15? Não tínhamos lido ainda 15, né? Então lê lá 15, então. 15. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, o que está a dizer? Se o marido dela diz, não, aqui na minha casa não há crente. Aí estás numa situação muito complexa entre salvação e casamento, não é? Então, o que a Bíblia está a dizer? Se em tais circunstâncias, né? A pessoa não está sujeita a ficar dentro de um relacionamento abusivo, dentro de um relacionamento escravo, de servil, um relacionamento que lhe ofusca, não é? Ok? Então, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, a questão aqui que se coloca é, então, neste caso, o que acontece? Se a Bíblia está a dizer aqui que nestes casos pode se separar, né? Então, se separa, o que acontece? Nós voltamos para o versículo 10. Todavia, ou melhor, 11. Se, porém, ela se separar, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. Ok? Então, a doutrina bíblica estabelecida sobre este assunto é que, uma vez casado, não é? Eu posso me separar. Dependendo das circunstâncias, dos problemas que eu estou ali a viver. No entanto, não tenho permissão bíblica para casar uma outra pessoa. Se eu me casar uma outra pessoa, eu estarei em adultério. Posso segurar aí, reverendo, com toda a reverência, eu peço ao reverendo para segurar no seu fio de pensamento, porque nos trouxe aqui uma abordagem muito assim, peçonhenta, corações de algumas pessoas, mas é a verdade. Ela dói, mas tem que ser dita, porque a verdade liberta. E vai dizendo outro ditado, para além do versículo que temos na Bíblia, que o homem que fala a verdade, a mesma verdade o liberta. Então, Deus que possa nos libertar através desta verdade que estamos ouvindo. Nós vamos querer observarmos nosso último intervalo e voltamos dentro de instantes. Não saia daí, porque a glória do terceiro bloco será maior. Até já, realização. Não deixe que nenhum negócio substitua a escola da sua filha.
Permita que ela viva a sua infância e proteja. Neste momento de crise, aposte em outras atividades para garantir o sustento da sua família. Deixe ela ser livre. Eu quero ser livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É desta forma que o programa Vidas em Cristo vai até a sua casa para trazer a verdade que liberta. Acompanhe de segunda a sexta-feira, das 18 às 19h30, aqui na JTV. Graça e paz, eu sou o apóstolo Lelton Sachai. Todos os sábados, quando forem 3h30 e domingos também, quando forem 18h30, eu entro na sua tela através do programa Momento Divino para podermos ter uma experiência sobrenatural com Deus aqui na JTV, canal 37, e em simultâneo com as páginas da Igreja Evangélica Tempo de Orações. O limite é Cristo. Não perca, até lá. Olá, caro telespectador internauta. Meu nome é Kátia Balati. Quero convidar-vos a acompanhar o programa Minha História na sua segunda edição, todos os domingos, quando for 15h30, aqui na JTV. O mês de outubro é em grande. Assista Bundesliga, Copa Itália, Brasileirão, Taça de Portugal e Campeonato Africano de Futebol de Praia. E tem mais! Acompanhe a estreia da grande telenovela do canal Novela P. Ama a Tua Mulher, no dia 18, às 19h50. Adquira já o teu kit completo por apenas 1.300 meticais. Ou recarrega a tua conta no pacote clássico por apenas 195 meticais semanal ou 550 meticais mensal. TMT, o mundo digital em sua casa. Muito bem, estamos de volta para este que é o terceiro e último bloco do seu, do nosso programa Vidas em Cristo. Este que é a Escola da Teologia da JTV, onde pensamos de segunda a terça para lhe trazer temas importantes, temas pertinentes, temas que abordam melhor a vida cristã, temas que falam mesmo acerca do poder de Deus, do poder que nós podemos operar, o que operamos é Deus, o nosso Criador. E hoje estamos a falar do casamento, não é? E divórcio à luz da Bíblia. Não estamos fora, não é? Não estamos fora do padrão da Escola de Teologia. Casamento é uma instituição de Deus. Casamento é a primeira obra de Deus na vida do homem. Você que está casado, você que é casado, então saiba que você está a servir a Deus no seu casamento. Sirva a sua mulher, sirva o seu marido, cuide da sua mulher, cuide do seu marido, cuide também da sua família, sabendo que um dia irá prestar contas também, porque Deus te deu emprestado. Outro dia Ele vai tomar, qualquer dia, algum dia desses, Ele toma o marido, Ele toma a esposa. Então, por quanto tiveres emprestado a Ele, não é? Cuide bem dele, cuide bem dela, e Deus irá te dar muita graça. Ok, eu quero correr aqui para ler alguns comentários antes mesmo de voltar para o reverendo. Infelizmente, nós não vamos abrir as linhas, não. Quando é reverendo aqui é impossível abrir as linhas, porque ele já veio aqui com muitas revelações. Também o tema é muito vasto e deve ser tratado também com muito amor, cautela. Bom, revelações do alto também. Ok, vou correr aqui. Você que tem questão, que esperava um momento das chamadas ou de abrirmos as linhas, é melhor correr mesmo para a nossa página do Facebook JTVMZ e pode lá deixar o seu comentário, porque estamos em direto. O seu comentário, né? Seja questão, seja contribuição, seja também saudação ao homem de Deus, aqui comente. Deus estará abençoando mais e mais a sua vida. Ok.
Vamos mesmo ao comentário do irmão Briton Bolacho, que diz: a paz e graça. Amém. Na paz e graça ligado a partir da Mosal. Ok, de Mosal. Acredito que é isso. Emma Machanganha diz: Shalom, irmã Martina, ligada ao programa Vidas em Cristo, pronta para aprender um pouco mais. Monjane Emanuela vai dizendo: paz e graça, estou ligada. Cristiana Monteiro diz: paz e paz, estou aqui para aprender. Obrigado também a Jorge Indialani por terem nos acompanhar. Anastácia Banza diz: boa noite, irmãos, estou ligado a partir da Zona Verde, o programa está uma bênção. Sano, obrigada por estar a nos acompanhar. Ela que diz amém. Obrigado também ao Ministério do Avivamento, palavra ungida que está a nos acompanhar. Ela Sano volta a escrever: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Grande ensinamento, verdade, querida, grande ensinamento. Ornília Mavunhane Mavulanhane está a nos acompanhar. Obrigada, querida, de um apelido abençoado. Cristiana Monteiro diz: 1 carta aos Coríntios 7. Que maravilha. Irondina, né? José Magaza está nos acompanhar, portanto, obrigado. Temos aqui um comentário meio longo do irmão Isaac Gabriele Nhamuncho, que diz: a paz do Senhor, reverendo. Bem, primeiro, para ter mais conhecimento de uma tradução fidedigna, qual é o passo? Segundo, acerca do que o reverendo estava a explicar, acredito que queria escrever isso, que é a questão do casamento. É profundo. Gostaria eu de saber acerca do que o Senhor dissera a respeito do divórcio. Ele disse que só pode haver divórcio se houver traição ou imoralidade, no que o Senhor refere no texto. Amém. Acredito que o reverendo entendeu a questão. E ele volta a citar aqui algum versículo, Mateus 5, 31. Isaac Gabriel Nhamucho. Fernando Josias, obrigado também por estar nos a ver. Amélia Almeida, paz, estou aprendendo muito. Amém, também estou aprendendo muito aqui. Bendito o Che diz: ou melhor, está nos a ver, está nos a acompanhar. Obrigado, queridos. Vocês que esperavam um momento para ligar e deixar as vossas questões aqui, podem o fazer agora, porque não vamos abrir as linhas. Queremos voltar ao reverendo, só ficamos com pouco tempo para ele poder aproveitar o máximo que puder para ainda trazer o discurso que preparou, ou melhor, a revelação que Deus está a derramar sobre o seu coração para deixar aí em casa. Bom, eu vou aproveitar agora, porque sei que ele não vai me dar tempo, já estamos sem tempo. Bispo, eu não sei o que a Bíblia diz. Eu não gosto muito de falar disso, mas vou falar, sou a boca do povo lá em casa. Eu já ouvi muita gente a reclamar mesmo, e muita causa de separação dos casados, é mesmo falta de submissão da mulher, falta do amor do marido, mas também, vamos também ao lado sexual, quando vão dormir juntos. Parece que há práticas que outras pessoas cristãs dizem que é pecado e não podem chegar lá. Parece que há outras práticas que dizem que podem serem feitas, mas a outra pessoa prefere outras que dizem que é pecado. Não vou especificar, ainda não sou digna de falar isso, senão meu pai me dá tatal lá em casa. Então, o reverendo está a entender, é adulto, e ele vai explicar essas coisas. Há aqui limitação, sendo que a Bíblia diz que não vamos nos privar do nosso corpo. O meu corpo não pertence a mim, pertence ao marido. O corpo do marido pertence à mulher. Como é que é isto aqui? São estas incompatibilidades sexuais, né? Elas principalmente entre os cristãos que não podem se envolver sexualmente antes de casamento. Há sempre um risco aí depois do casamento, e principalmente se a pessoa já teve uma vida sexual ativa anterior, se frustrar ou ter quebrar alguma expectativa. Okay. É por isso mesmo que o casamento é muito complexo. Ele exige
da pessoa que vai se casar, muita ponderação em todos os sentidos, né? Muita ponderação, muita oração, muita busca de Deus em relação a essa decisão, porque nós que entendemos o quão complexo é este assunto, precisamos de nos posicionar dentro da seriedade que o assunto requer. Hoje em dia, infelizmente, há uma taxa elevadíssima de divórcio. As pessoas, em alguns países, está a divorciar-se neste momento mais do que se casa. E isto é grave, é preocupante, e é um ritmo muito galopante, porque há bem pouco tempo, estamos a falar dos anos 60, por exemplo, 70, não era tão preocupante quanto é hoje em dia. Então a sociedade ela está de fato a denegrir-se, e há bem pouco tempo, estou a falar mesmo desses anos 60, por aí até anos 60 e um pouco no princípio dos anos 70, algumas coisas que a gente faz hoje e pensa que é normal, não era normal naquela altura. Por exemplo, os nossos pais, aqui temos os pais um pouco mais velhos, para não dizer os nossos avós, em alguns dos casos, quando eles falam do namoro que eles tinham, nós percebemos que havia muito respeito, né? Eles se cortejavam, saíam, andavam, conversavam, tinham toda a paciência, não havia uma corrida desenfreada para o sexo. Havia um namoro ali longâmino, em que eles iam verdadeiramente se conhecendo. Isso já se perdeu. Hoje em dia, quando se fala de namoro, está-se a falar de sexo. E com todas as consequências nefastas que nós estamos aqui a observar. Portanto, as pessoas já não querem casar hoje, as pessoas querem viver juntas, as pessoas querem se unir, as pessoas querem se conhecer. E as consequências são estas que nós estamos a ver. Mas há uma razão também espiritual por detrás disso. Um outro dia a gente conversa e fala sobre isso. No entanto, não é motivo, não pode ser motivo, até porque nós, como cristãos, quando alguém é crente, porque aqui nós estamos a falar com dois públicos, tem aqueles que são crentes e os que são descrentes. E eu tenho muito cuidado quando falo desses assuntos, porque quando falo com uma pessoa que é crente, a minha abordagem é muito mais vertical. Eles entendem o que eu estou falando. Mas quando eu estou a falar com um descrente, a coisa muda um bocadinho de figura. Por isso, às vezes, essa coisa de fazer aconselhamento de matrimônio, dar conselho, as coisas não são muito lineares assim, ok? Quando tu estás a tratar um assunto com pessoas que são crentes, não vais tratar da mesma maneira com um descrente. Eles não estão na mesma balança, e a maneira como a pessoa percebem e raciocinam é completamente diferente. Então, cada caso é um caso, a gente não pode taxativamente chancelar as coisas, embora a verdade seja única, mas a maneira como a gente aborda com as pessoas exige alguma sabedoria, ok? Mas então, eu quero mesmo trazer, talvez porque não vamos conseguir ver tudo hoje, mas nós vamos fechar, talvez, com a escritura que muita gente pode estar em casa a citar neste momento. E as pessoas dizem, não, mas Jesus Cristo disse no livro de Mateus capítulo 19, que em caso de adultério pode divorciar. Não é? É o que geralmente, principalmente para os cristãos, a escritura que eles usam como respaldo para divorciar. Depois de toda essa explicação que eu acabei de dar aqui, é esta escritura, não é? Em que está em Mateus capítulo 19, eu vou ler toda ela até para contextualizar um bocadinho. Diz assim: aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu de Galileia e dirigiu-se para a região de Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões seguiam e todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo e questionaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Jesus lhes explicou: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher e os instruiu? Por este motivo o homem deixará o pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Portanto, até aqui, Deus está a falar, Jesus que está a colocar aqui balizas sobre o que é. Quando a gente fala de uma só carne, nós precisamos entender uma coisa. A carne, ela é conjecturada através de DNA e tu não separas. Ainda que cortes, tu não separas a carne, ok? É como tu pegares um copo d'água e misturares num outro recipiente com água e depois tentar separar, ou pegares sumo
e misturares com água e depois tentar separá-las outra vez. Tu não consegues, porque misturou-se. Então, o casamento tem este efeito. Quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne. O que acontece ali? A carne do homem torna-se carne da mulher. E quando nós falamos de que tornaram-se uma só carne, a coisa não fica somente na questão carnal. Ela vai mais a fundo. É que as relações sexuais, elas também refletem intercursos espirituais. Olha, os judeus, eles tinham uma concepção muito interessante em relação à questão do casamento. Eles diziam que pessoas casadas, quando se encontravam, não é, era a unificação do espírito em lugares celestiais. Espíritos que estavam unidos no céu, ou em regiões celestiais, que descendo para a carne, né, para a terra, voltavam a encontrar-se. E a explicação que eles tinham para isso era o facto de a Eva ter sido tirada do próprio Adão. Né? Mas vamos lá, versículo 7. Replicaram: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Ao que Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos considerou separados das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Então, o que é que Jesus está a explicar aqui? Ele está a explicar que no princípio, quando Deus fez, não estava no plano de Deus, não entrava no plano de Deus a questão do divórcio. Portanto, divórcio não é algo que Deus permite, que Deus chancela, ok? Deus permitiu que assim fosse por causa da dureza do coração. Deus foi permissivo em relação a isso. Nós encontramos em algumas pregações, por exemplo, no livro de Atos, Deus dizendo que, olha, antigamente Deus permitia que algumas coisas já acontecessem, mas hoje, não é? Porque isso tem a ver com dispensações. Houve momentos em que Deus permitiu que as coisas acontecessem por causa do próprio estágio de conhecimento, crescimento e até de entendimento espiritual que as pessoas tinham. Versículo 9. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar da sua esposa, e depois aqui diz, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, essa escritura é a parte que complica um bocadinho as pessoas. As traduções aqui, elas colocam esta parte, a não ser por imoralidade sexual. A palavra aqui usada é porneia, não é? Porneia não é adultério, ok? Porneia, porque há uma diferença entre imoralidade sexual e adultério. Adultério é quando um homem casado sai e envolve-se com uma mulher fora do casamento, né? Essa pessoa está em adultério, não está em imoralidade sexual. Imoralidade sexual, porneia, ok? Acontece quando alguém que não é casado, solteiro, envolve-se em relações sexuais. Um indivíduo, quando casa, ele tem licença para se envolver sexualmente. Só que a licença que ele tem é com sua esposa. Mais ninguém. E uma pessoa que não está casada não tem licença para se envolver em relações sexuais. Ok? É por isso que é uma diferença. Agrava-se muito mais no indivíduo que é casado, porque essa pessoa já tem licença para se envolver, tem alguém para se envolver. E mesmo assim, ele abandona o seu leito e vai se envolver fora. Ok? Anyway, vamos lá voltar aqui. Quando nós lemos Mateus 19, ok? A mesma escritura nós encontramos também no livro de Marcos. Há uma diferença entre o livro de Marcos e Mateus, no sentido em que Mateus, ele escreve para um público judeu. Ok? O livro de Mateus, ele fala alguns assuntos ali que ele trata, ou a maneira como ele coloca, são culturais. O livro de Marcos já não. O livro de Marcos é muito mais aberto. É um livro escrito para gentios. É por isso que Marcos, quando trata este assunto, quando escreve Marcos 10, ele não coloca esta ressalva, a não ser por imoralidade sexual. Por quê? Porque os judeus, eles tinham um casamento, o casamento judaico tinha dois momentos, ok? O primeiro momento do casamento judaico, que é conhecido por Erushin ou Kiddushin, era o momento em que se fazia aquilo que nós chamamos, em poucas palavras resumindo, noivado. O noivado, que depois era chancelado por um ketubá, que era um contrato que era assinado, né? Aquilo que nós chamamos de lobolo. Né? Fazia-se o lobolo, chancelava-se o casamento, mas não havia permissão ali
para que o noivo se envolvesse com a mulher. Havia um contrato em que a família da noiva sabia que esta nossa filha já foi entregue em casamento àquela família. E o marido voltava para sua casa juntamente com seu pai, e o pai preparava a casa onde ele iria buscar a sua esposa para viverem. E esse momento de preparo da casa poderia levar por aí alguns meses a poucos anos, ok? No entanto, estes dois já estavam ligados em casamento. Nós temos exemplo disso na relação entre José e Maria. José e Maria, eles tinham passado por um kidushin. No entanto, José não se envolvera com Maria. Por quê? Porque eles ainda não tinham chancelado o casamento, eles ainda não tinham feito o nishuim. O nishuim era o momento em que o marido, o homem, saía da sua casa com seu pai, depois de preparar a casa, ia buscar a sua noiva e dormia com ela. Então, para um judeu, e Jesus Cristo está falando aqui também com os judeus, os seus discípulos eram judeus, ele entende muito bem o que Jesus Cristo está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui, minha filha, é o seguinte: na verdade, o que acontecia dentro daquela é que depois de fazer o lobolo ou o noivado, o homem não tinha se envolvido com a mulher, e se por alguma razão ele descobrisse que a mulher envolveu-se numa relação, ou ele mesmo, por alguma razão, quisesse quebrar o contrato, não é? Ele tinha permissão para tal, ok? Então, o que está a dizer aqui? A não ser por imoralidade sexual, que significava imoralidade sexual, que a mulher, né, a noiva, no caso concreto, ele veio a descobrir que dormiu com uma outra pessoa. Então, neste caso, o Talmud concedia uma carta de divórcio, em que esta pessoa voltava para a casa do noivo ou do sogro e dizia: olha, eu descobri conduta XY em relação à minha noiva, portanto eu quero divórcio, eu quero desfazer-me do contrato que estabeleci. No entanto, este assunto só era permissivo nesse momento. Se tivesse se passado para o nishuim, que era a consumação do casamento, ok? Esta ressalva já não faz sentido, já não tem respaldo, já não tem como dar esta carta de divórcio, porque este indivíduo já de fato casou, ele já manteve relações sexuais. E qual é o princípio aí? O princípio é: o que Deus uniu, o homem não separa. E eles já são uma só carne, ok? Então, esta é que é a percepção. Depois, lá em Coríntios, lá à frente, é que depois Paulo vem e deslumbra o assunto. Ok? Então, no verdadeiro sentido da palavra, o Jesus Cristo está dizendo que não está dizendo que se você encontrar sua mulher é adultério, pode separar dela. Não está falando de adultério. Está falando de moralidade, está a falar de o que nós diríamos nos dias de hoje. Alguém que está... que é noivo, por exemplo, nós os cristãos não nos envolvemos sexualmente antes do casamento. Mas tem aquele momento de noivado em que as pessoas se comprometeram. Dentro desse processo, você descobre que a sua noiva ou o seu noivo tem uma conduta imprópria, ele se envolve em relações sexuais, você desfaz o noivado, já não dá prosseguimento com o assunto. Em outras palavras, o que está aqui a ser dito. Não está a tratar de adultério. A palavra que é usada aqui não é em caso de adultério, mas em caso de imoralidade sexual. Mas pela dureza do nosso coração, se nós formos a ler um bocadinho mais para baixo, os discípulos depois disseram a Jesus que disseram: mas se for esse o caso entre homem e mulher, melhor não casar. Por quê? Porque eles entenderam o assunto. Então esta coisa de casamento é uma coisa muito difícil. E aí Jesus Cristo disse: olha, isso aqui que vocês estão a dizer, nem todos conseguem aceitar. Versículo 11: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Então o que Jesus Cristo está a dizer aqui é que este assunto que nós estamos aqui a tratar, nem todo mundo vai dizer: sim senhora, a doutrina é esta. Não vamos sair daqui, vamos continuar a ter pastores se divorciando e por aí em diante. Mas talvez mesmo para terminar, porque já falta muito pouco tempo, algumas coisas que podem aí serem cogitadas, né? E eu já estou aqui a tirar
estou mesmo a conjecturar dentro de uma reflexão profunda em relação ao assunto. Alguém pode dizer, então, ok, eu estou amarrado ao meu casamento, mas eu casei 2 vezes, já tenho outro casamento. Aqui tem dois momentos. Uma coisa é algo que acontece antes de nós termos revelações e conhecimentos, cometemos muitos erros. Deus, ele tem o poder de restaurar as coisas, né? Então, há esse poder restaurador de Deus, ok? Aqui muito é dado, muito é cobrado. A partir do momento que a gente já tem um conhecimento das coisas, não temos muito campo de manobra para fazer coisas erradas, ok? Então, esse é um outro cenário. E eu já ouvi também algumas pessoas a dizerem que não há permissão para voltarmos a casar, Deus não é assim tão... tem pastores até que casaram-se 2, 3 vezes. Né? Temos, por exemplo, um cantor que esteve aqui em Moçambique há pouco tempo, né? Que veio de fora de um espetáculo, que está no seu 3º casamento, não é? E eles levam essas coisas de ano muito leve. E eu tenho aqui a dizer que Deus irá julgar estes casos, né? Deus vai julgar esses casos. Nós não estamos aqui para dizer às pessoas que a partir de agora tu estás condenado, vais para o inferno, porque tu cometeste erros X, Y e Z. Há que perceber aqui que nós estamos num período da graça, não é? E este período da graça faz com que Romanos capítulo 6, Paulo dizia assim, continuaremos pecando para que a graça aumente. É como que se cada vez que a gente cometesse algum erro, mais graça caísse sobre nós, não é? Então, nós estamos num momento muito complexo da nossa vida espiritual, porque andamos em muitas coisas erradas e confiamos na graça de Deus. Mas é importante ter muito cuidado com a graça, principalmente quando atropelamos as coisas espirituais, porque o que acontece? Tem bênçãos específicas, depois não tive tempo para falar disso, mas eu quero deixar assim só para as pessoas perceberem. Tem bênçãos específicas que vêm do casamento. E que a partir do momento em que uma pessoa quebra este elo, a acusação e problemas vêm sobre a nossa vida e que nós não conseguimos mais restaurar, porque nós quebramos princípios. É aí onde tem as pessoas que deixou um casamento, entrou no outro, mas naquele depois acabou também separando-se, entrou no terceiro, e ele vai andando de problema em problema, porque ele quebrou princípios espirituais muito profundos. Tem pastores, por exemplo, que já não conseguem fluir mais no ministério porque têm esses assuntos mal resolvidos. Então é muito importante nós nunca nos afastarmos daquilo que é a vontade de Deus, para que a gente não traga acusação, perseguição satânica e muitos outros problemas espirituais que vão entrando pelo facto de você estar amarrado num casamento, saiu do casamento, entrou no outro, mas ainda continua com problemas lá atrás por serem resolvidos. Ficou claro, reverendo, ficou claro, ficamos sem tempo mesmo, nós estamos aqui com o tempo esgotado. Eu só vou mesmo pedir a minha realização para que me dê mais um minuto, onde vou pedir para o reverendo se despedir lá dos telespectadores em casa, mas antes mesmo de se dispensar, eu vou pedir com que ele fale. É 1 minuto, dê alguma palavra àquela pessoa que o seu casamento está assim, por um fio. Aquela pessoa que até pensa em se matar. Onde podemos correr, a quem podemos ir para buscar ajuda, o que é que devemos fazer aqui dentro do casamento, sendo que a lição que ficou hoje é separação, Deus não aprova. O que é que temos a dizer, reverendo? É 1 minuto mesmo, é possível. As pessoas estão nessas situações e que têm esses problemas e que estão a ouvir este ensino e precisam mesmo de uma restauração ou querem se aprofundar um pouco mais, porque não foi possível dizer tudo, é muito mais profundo do que aquilo que já foi profundo que falamos, mas é muito mais profundo ainda. Olha, eu aconselho mesmo a procurarem-me para que eu possa sentar com essa pessoa e possa lhe aconselhar, não é? 84 74 51 460, eu vou repetir, 84 74 51 460, mas também pode procurar nas redes sociais, Rev JC Maloa, Rev JC Maloa, né? E procura ajuda, procura conselho, que é a melhor coisa que você pode fazer neste momento, e nesse conselho nós vamos tratar o teu caso de acordo às necessidades do seu caso. Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Glória a Deus.
palavras finais aqui do nosso reverendo é que Deus possa abençoar a todos, casados, solteiros, viúvos, viúvas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. O número do reverendo está ali, podem ligar e podem pedir também a Deus para que possa continuamente o capacitar de modo a nos ajudar, a nos impactar sempre que vier para cá. Obrigado também ao nosso querido Benedito aqui por estar a nos acompanhar, a nossa querida Linguinhão, ao nosso querido aqui, Eurida. Amém. O nosso querido ou querida Azul, ou Finária querida. Que Deus abençoe a todos. Não vamos poder mais ler comentários aqui. Só podemos dizer que a graça de Deus seja convosco. Deus abençoe o trabalho das vossas mãos. Abençoe-vos na entrada e na saída. E que toda a bênção concentrada nas regiões celestiais possam se tornar uma realidade para a vossa vida. Ou melhor, possam se materializar. Nós vamos com a promessa de voltar amanhã, quando forem pontualmente às 18 horas, já bem pertinho das 19h30, para lhe trazer mais uma aula de teologia. Deus abençoe e até amanhã.